Oi! Hoje a resenha do conto A Fúria das Pestes, do livro Pássaros na Boca de Samantha Schweblin, aqui no nosso mês do terror. Aproximou-se dos meninos, ao menos poderia fazê-los falar. O cão, que se fazia de morto sob a perna de um deles, nem sequer se moveu. Gismonde cumprimentou. Somente um dos garotos, lento, o olhou nos olhos e fez um gesto mínimo com os lábios, quase um sorriso. Seus pés caíam do catre, descalços, porém limpos, como se nunca tivessem tocado o solo. Gismonde se agachou e roçou com a mão um dos pés. Não soube o que levou a fazer aquilo. Talvez apenas necessitasse saber que o garoto era capaz de se movimentar, que estava vivo. Esse é um trecho ali do meio de A Fúria das Pestes, de Samantha Schweblin, uma escritora argentina que gosta muito de fazer histórias fantasiosas. E por coincidência, essa história aqui do livro Pássaros na Boca, e nós fazemos aqui nesse projeto sempre em ordem de apresentação aqui dentro, por coincidência, essa história soou muito sombria e combina aqui com o mês do terror. Bom, vamos à história desse homem, o Gismonde, que trata-se de um funcionário público, obviamente da Argentina, que tem a missão de percorrer aquelas pequenas comunidades bem afastadas lá na fronteira do país para fazer o recenseamento. Ele chega à noitinha nessas cidades, pernoita e pela manhã o carro que o deixara retorna e o leva para uma outra comunidade próxima. Ele vai pulando de galho em galho. O problema é que nesta aí, ele chegou desta vez, não foi bem recebido. Na verdade, ninguém veio correndo atrás dele, porque ele não está ali apenas para contar pessoas. Ele também, como um funcionário público, ele traz alimentos para esse pessoal. E ele estranhou muito que ninguém veio recepcioná-lo. Parecia uma cidade vazia. Agora, por que o pessoal não foi atrás dele, todo alegre e contente? Bom, eu não vou contar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto, mais uma vez, a Samantha Schweblin apresenta uma história que começa bem normal, digamos assim, como ela sempre faz aqui neste livro de contos. Parece que não vai ter nada de estranho, mas aos poucos a coisa vai ficando interessante. E desta vez, aqui nas histórias dela, que sempre tende ao fantasioso, tem um clima agora muito sombrio, por isso que combina com o mês do terror aqui em 2017. Foi sem querer, não foi planejado, mas vamos aproveitar, né? E como uma boa história de terror, há aquele mistério, aquelas coisas mal compreendidas, porque afinal de contas, sim, depois ele descobre as pessoas que estão lá, ele entra em uma das casas e vai fazer o tal do recenseamento. Ele procura quem é a pessoa mais indicada para isso. Sempre aquela pessoa mais velha, por exemplo, né? Mas não, acho que nem isso ele consegue. Claro que não vou falar exatamente o que está acontecendo ali na história do Gismonde. Mas que a coisa começa a ficar estranha, isso fica. E depois chega uma hora que tende à violência também. E obviamente, como em toda história de terror, ao trágico. Para quem já estava acompanhando aqui comigo esses contos da Samantha Schweblin, com certeza vai perceber que ele é totalmente diferente dos demais que a gente já viu. Quer dizer, totalmente não, também é um exagero, né? Porque as características que ela sempre coloca de começar com algo bem rotineiro, bem normal e depois vai descambando para o fantástico, também, na verdade, está presente aqui. A diferença é realmente esse clima sombrio, que até aconteceu em um outro conto anterior, mas aqui é mais forte e intenso. O climão de filme de terror aqui é com certeza bem observável. Aquelas coisas, né? Sempre numa história de terror, o comportamento de algumas pessoas são muito estranhas. É o caso, claro, da população aqui que ele veio contar, que não bate muito bem da bola
e tem uma relação com alimentos, que é a segunda coisa que ele vem fazer aqui nessas comunidades. Mas eu não vou falar nada. Bom, por essas e por outras, para A Fúria das Pestes, de Samantha Schweblin, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quinta-feira, mais uma resenha dos contos aqui de Pássaros na Boca, o livro da Samantha Schweblin. Você que apareceu por aqui por causa do mês do terror, volte, porque sempre as histórias dessa autora argentina são sempre interessantes. E confira as dicas aqui do lado e até mais.